Olá, gente! Nós vamos iniciar as nossas aulas falando sobre a transição demográfica. A palavra transição significa passagem, mudança, transformação. E a palavra demográfica, população. A transição demográfica explica a mudança de comportamento das taxas de natalidade e mortalidade, causando uma variação no crescimento vegetativo ao longo do tempo. Vejamos um exemplo. Na geração dos avós de vocês, o número de filhos nas famílias era muito grande. As famílias eram numerosas. Na geração dos pais de vocês, as famílias ainda contavam com muitos filhos, mas em quantidade menor que na geração dos avós de vocês. Na geração de vocês, os números de filhos nas famílias caem bastante. Geralmente vocês têm 1, 2 ou 3 irmãos. E hoje, muitos casais nem querem ter filhos. Com o exemplo, percebemos que quanto mais avançamos nas gerações, a partir dos avós de vocês e até os dias atuais, a tendência é o número de filhos reduzir. Para entendermos bem esse assunto, precisamos estudar as fases do crescimento populacional. Primeira fase ou fase do crescimento lento, caracterizada por elevadas taxas de natalidade e de mortalidade, dos primórdios da humanidade até o final do século XVIII. Simples. Se nascia muita gente e também morria muita gente, logicamente que o crescimento populacional era lento. É importante salientar que nesse período o conhecimento científico ele era muito limitado. Como aponta a seta, alguns fatores como precárias condições higiênico-sanitárias, epidemias, guerras, fome, acarretavam um volume enorme de mortes, explicando o elevado índice das taxas de mortalidade nessa fase. Segunda fase, ou fase do crescimento rápido, caracterizada por elevadas taxas de natalidade, baixas taxas de mortalidade e grande crescimento da população. O ponto forte na segunda fase é a queda da taxa de mortalidade. Alguns fatores, como aponta a seta, explicam a redução da mortalidade. Melhoria das condições higiênico-sanitárias. As pessoas passam a ter acesso a saneamento básico, água potável, fossas sépticas, métodos de higiene, como o simples lavar de mãos, não é? Outro fator, melhor desempenho médico hospitalar, ou seja, novos exames, novas cirurgias, novos antibióticos e tratamentos eficazes à cura de muitas doenças e aumento da produção de alimentos, melhorando assim a nutrição. A queda da mortalidade não ocorre ao mesmo tempo em todos os países nessa fase. Nos países considerados desenvolvidos velhos, né, que são os países da Europa Ocidental, a queda da taxa de mortalidade ocorre no século XIX, final ali do século XIX. Nos países desenvolvidos novos, ou seja, os países considerados novos na industrialização, como Estados Unidos, Japão, Canadá, a queda da mortalidade começa a ocorrer no início do século XX, na primeira metade do século XX. E nos países pobres, isso só vem a ocorrer na segunda metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Então, após a Segunda Guerra Mundial, todos os países estavam com a taxa de mortalidade controlada e ocorria no mundo todo um grande e acelerado crescimento populacional. Esse aumento surpreendente nas taxas de natalidade ficou conhecido como explosão demográfica. Nós temos aí uma imagem de bebês mostrando, assim, enfatizando que nessa fase do crescimento populacional, a taxa de natalidade era alta em praticamente em todos os países.
Terceira fase ou fase de baixíssimo crescimento, caracterizada pela ocorrência de baixas taxas de natalidade e de mortalidade. O ponto marcante nessa fase é a queda da taxa de fecundidade, como mostra a seta. A taxa de fecundidade, como já vimos, é a média de filho por mulher em idade reprodutiva. E aí estão alguns fatores responsáveis por essa desaceleração da fecundidade, tais como urbanização. O custo de vida é muito alto, né, na cidade e, assim, geralmente os casais decidem por ter poucos filhos. Aumento da escolarização, o que possibilita o acesso de métodos de planejamento familiar e, por fim, a incorporação da mulher ao mercado de trabalho, desde, não é, a industrialização e principalmente nos dias atuais, as mulheres, para conciliar trabalho e as obrigações do lar, elas decidem por ter poucos filhos. Todos esses fatores que foram apresentados aqui, não é, acarretaram uma expressiva redução da taxa de fecundidade, o que justifica as baixíssimas taxas de natalidade e, consequentemente, não é, um baixíssimo crescimento populacional. Quarta fase. A transição demográfica encontra-se concluída. Nessa fase, os países, em geral, já concluíram, como mostra ali, a sua transição, ou seja, eles estão apresentando baixíssimas taxas de mortalidade, não é? A taxa de mortalidade ela foi controlada já na segunda fase do crescimento populacional e ocorre nessa quarta fase praticamente uma estagnação, ou seja, uma parada no crescimento da taxa da natalidade, certo? Então, por fim, nós temos aí o gráfico da transição demográfica. Esse gráfico ele está apresentado por duas setas, uma no sentido vertical, não é? A outra no sentido horizontal, e por três linhas. A linha do topo, ali, não é? No topo da seta, representa a taxa de natalidade. A linha que é ainda no topo, mas fica um pouco abaixo, representando a taxa de mortalidade. E a linha que começa perto da base do gráfico, né, e faz uma grande curva, é a linha representando o crescimento populacional. Então, como fazer a leitura desse gráfico? Então, a gente vem aqui para a base do gráfico, né, onde estão as fases do crescimento populacional, primeira fase, segunda fase e terceira fase. Na primeira fase, o que é que observamos? A linha que representa a taxa da natalidade e a linha que representa a taxa da mortalidade estão no alto, né? Ali, ó, bem próximo ao topo da linha da seta que fica na vertical, mostrando que essas duas taxas na primeira fase eram elevadas e, consequentemente, não ocorre um crescimento. O crescimento é muito lento, né? O crescimento populacional é muito lento. Quando a gente vem para a segunda fase, o que é que as linhas nos dizem, não é? Que a taxa da natalidade ela permanece lá no topo, a linha que representa a taxa da natalidade permanece lá no topo, mostrando que a taxa da natalidade permanece elevada, mas que ocorre uma queda, não é? Na linha, na taxa de mortalidade, e a gente vê aí uma caída nessa linha, mostrando a desaceleração da mortalidade e, consequentemente, um acréscimo do crescimento populacional. A gente vê aí uma elevação, ela estava aqui quase na base, a linha que representa o crescimento vegetativo, e ela se eleva fazendo uma grande curva, mostrando aí o que falamos de explosão demográfica, ou seja, é o auge, o apogeu, não é, das taxas de natalidade no mundo. Na terceira fase, a gente vê, não é, que as linhas elas caem, todas as três, ou seja, a taxa de natalidade desacelera, a taxa de mortalidade permanece
baixam, né? Está controlada, e também, consequentemente, a linha que representa o crescimento vegetativo também cai, mostrando, não é, que ocorre uma redução significativa do crescimento vegetativo. E, por fim, a quarta fase, mostrando que tanto a taxa de natalidade quanto a taxa de mortalidade estão baixas e, consequentemente, também não está ocorrendo um crescimento populacional, como nós temos ali em cima, não é? Ocorre uma estagnação nas taxas de natalidade e também no crescimento populacional. Bom, gente, a nossa aula fica por aqui, né? Eu espero que vocês tenham entendido a explicação. No próximo vídeo eu volto, né, a fazer uma revisão sobre o assunto e colocarei alguns exercícios para vocês. Então, um abraço e até o próximo vídeo.